futuro do bolhão, a Câmara já apresentou o projeto para o mercado, criação do regulamento da Movida do Porto, Ponte Dom Luís I é uma das 7 maravilhas da Europa. Seja bem-vindo. A Câmara do Porto apresentou o projeto para o mercado do bolhão, com a garantia que vai ser mantida a traça original. Com a recuperação dos antigos toldos exteriores das lojas, uma passagem direta para o metro, 8 elevadores e uma cave técnica que servirá essencialmente para cargas e descargas. O projeto do arquiteto Nuno Valentim dá uma nova vida ao tradicional mercado de frescos que se pretende para a cidade. Sem cobertura no piso superior, onde a passagem central passa a ser dupla e que privilegia os comerciantes que já lá estavam. O Porto espera, pelo menos há 30 anos, por obras neste mercado. 30 anos são muito tempo para um equipamento que a cidade reconhece como sendo a sua joia. Este é por isso o tempo para executarmos o projeto do mercado do bolhão. Não é cedo, mas também não é tarde para o fazermos e para garantir que os cheiros, os sabores, os sons e o espírito do bolhão não se perdem. Posso ainda garantir que o concurso público para a sua execução será lançado depois deste verão e que a obra será feita no menor prazo possível para ficar bem feita, a tempo dos seus atuais vendedores regressarem e voltarem a encher este lugar com a sua fruta, as suas flores, a sua alegria. Embora isso não me assustasse como hipótese de recurso, posso ainda garantir que este projeto não precisará de dinheiros privados para ser executado. A autarquia levou à reunião de Câmara o relatório de contas do ano económico de 2014. Uma execução orçamental reduziu na despesa corrente e aumentou na receita, permitindo desta forma a redução do endividamento bancário na ordem dos 10% e terminar o ano com um saldo global efetivo superior a 54 milhões de euros. Um valor histórico 200% superior a 2013, que mantém as contas à moda de Porto. A poupança corrente do exercício foi de 43,3 milhões de euros, o que cresceu relativamente aos últimos 2 anos. Houve cumprimento da regra do equilíbrio orçamental com um excedente de 27 milhões de euros. O saldo global efetivo foi de 54,6 milhões de euros, crescendo 199,6% relativamente a 2013. A manutenção da capacidade de endividamento mantém-se face à lei em vigor. A dívida líquida de curto prazo, de valor negativo, ou seja, o valor das receitas por cobrar, acrescido das disponibilidades de tesouraria, é superior ao que o município deve aos seus fornecedores em cerca de 58,5 milhões de euros. O resultado líquido do exercício foi de 5,9 milhões de euros, mais 3,9 milhões de euros do que em 2013. Foi cumprida a meta de redução de 2% no pessoal imposta pela Lei do Orçamento de Estado na área dos recursos humanos. Saldo histórico que vai permitir avançar com projetos estruturais como o mercado do bolhão, como já foi anteriormente dito. Também em reunião de Câmara foi aprovado por unanimidade um apoio à inclusão dos cidadãos com deficiência e instituições de solidariedade social através do Porto Solidário, Fundo Municipal de Emergência Social. O Porto Solidário é o fundo de emergência social da Câmara Municipal do Porto e tem 3 eixos, um dos quais é o apoio à habitação, que se destina a ajudar as pessoas que estão em situação de desemprego, em situação de fragilidade social, a pagarem a renda da sua casa quando elas não têm meios suficientes para continuarem a pagar a renda. O regulamento da Movida do Porto foi aberto à discussão das forças políticas da cidade, um debate considerado cada vez mais importante para que haja equilíbrio entre o bem-estar dos moradores e a animação noturna existente. A criação deste regulamento servirá como instrumento de compatibilização de ambas as partes.
As coisas têm que estar licenciadas para dentro, ou seja, a acústica para quem está dentro de portas. Devem estar portas fechadas e de portadas fechadas. E é proibido haver comunicação de qualquer volume amplificado para a rua. Estamos todos de acordo. Mas aquilo que a gente vê não é isso. Ou seja, não é só as críticas que as pessoas trazem aqui, é atualmente, quer dizer, uma pessoa que passa lá vê situações em que isso não é assim. Esta compatibilização, que é impossível, dir-se-á, mas tem que ser feita. Tem que ser feita. O que nós vamos poder fazer com este instrumento é dizer assim, quem não cumprir as regras não pode operar. E vamos determinar regras absolutamente claras quanto à forma como as coisas vão funcionar. O que foi tentado fazer, ouvindo várias pessoas, trabalhando vários pelouros neste documento, foi encontrar um instrumento que compatibilizasse alguma estabilidade, mas temos que ter em conta que as atividades económicas, e principalmente quando estamos em presença de uma atividade económica que tem enriquecido muito a cidade do Porto. Eu devo dizer que sempre defendi que o direito ao descanso, e continuo, deve prevalecer sobre o direito à diversão. O que entendo é que não são incompatíveis. E por isso mesmo, acho que este regulamento é um passo nesse sentido. Foi realizado e apresentado pelo município um estudo sobre as ilhas do Porto. O levantamento permitiu saber que existe cerca de 1000 ilhas na cidade, onde moram mais de 10.000 pessoas. E ainda fazer uma avaliação quantitativa, qualitativa e locativa das situações problemáticas de alojamento existentes. Mais ainda, desenvolver estratégias e capacidades específicas de intervenção. Nós não queremos erradicar as ilhas, não queremos acabar com elas, porque o grau de satisfação é muito grande. Há 60% das pessoas que vivem nas ilhas que não querem sair, apesar das ilhas estarem degradadas. Isto é, portanto, por um lado é um enorme desafio, mas ao mesmo tempo é uma enorme oportunidade para que uma cidade que ainda tem estes territórios secretos os consiga transformar em territórios confortáveis e interessantes, onde as pessoas gostam de viver. As pessoas das ilhas gostam muito de viver. Se nós tivéssemos que reabilitar todas as ilhas, estaríamos a falar num projeto de qualquer coisa como 100 milhões de euros, o que é impossível. Nós não podemos fechar os olhos a que muitas dessas pessoas estão a viver em muito más condições. As casas, em muitos casos, não têm condições de habitabilidade próprias do século XXI. Isso significa que há aqui um problema sério, mas esse problema sério é ao mesmo tempo uma enorme oportunidade de um programa de regeneração urbana que recupera uma parte das ilhas. Algumas não são suscetíveis de recuperação, isto é, seria tão caro que seria insano pensar em recuperá-las, mas muitas outras são recuperáveis para os antigos usos, isto é, para o problema da habitação que continua a afligir milhares de famílias portuenses, ou para novos usos, porque também se pode com imaginação encontrar novos usos para algumas das ilhas. O estudo servirá também para que a Câmara estabeleça um plano de requalificação para a Ilha da Bela Vista, que já está em curso. A circulação na rua Costa Cabral foi alterada de forma a diminuir a sinistralidade, combater o estacionamento abusivo e permitir o aumento da velocidade de circulação dos autocarros. O plano já foi aplicado no dia 21 de abril e, em linhas gerais, será adotada uma linha contínua para dividir sentidos de trânsito e um separador central em algumas áreas. Medidas que vão criar 90 lugares de estacionamento legais e fazem subir de 3 para 70 os espaços destinados a cargas e descargas e instalar pinos de borracha. É um plano integral, abarcará a extensão, a totalidade da rua, os seus 3 km de extensão. Será desenvolvido ao longo de 4 fases, mas muito sequenciais. O plano começará a ser implementado a partir do próximo dia 21 de abril. Estimamos em cerca de 2 semanas de tempo necessário para o terminarmos. Estamos sempre muito sujeitos às condições meteorológicas, mas estamos em crer que demoraremos cerca de 2 semanas. O European Best Destinations elegeu a Ponte Dom Luís I como uma das 7 maravilhas da Europa e recomenda uma viagem de barco para admirar este feito da engenharia. Serralves também entra no top dos 10 melhores museus da Europa, considerando que este é o museu mais importante de arte contemporânea em Portugal. O Clube de Salgueiros convocou a população para a missão Sede d'Alma, uma campanha para ajudar na nova sede com donativos materiais ou até mesmo como voluntário. Um espaço que foi cedido pela Câmara do Porto e que está agora a ser renovado. Junte-se à causa. Passo agora para as informações da Tempo para esta semana.
Prevê-se céu pouco nublado na quinta-feira, com uma temperatura mínima de 8 e máxima de 20. Nos próximos dias, até domingo, aguaceiros com as mínimas a oscilar entre os 13 e 14 graus e máximas entre os 16 e 18 graus. Reta final do Notícias do Porto. Pode continuar a acompanhar o que se passa na cidade pelo portal porto.pt. Uma excelente semana para todos. Encontramos-nos novamente na próxima semana.